Estou com uma raiva de crente botando culpa em temperamento. Ah, é que eu sou fleumático, tu é evangélico. Evangélico não é um temperamento. Não, é que ele é colérico, por isso que ele é assim. Não, ele é um homem que resolve problema, ele é homem de verdade. É isso que ele é. Tem legendário aí. Muito bom. Tem legendário aí? Tem um monte. Tem bravos aí? Rapaz, estão tudo aí. Ó. Quem está entendendo o que o Senhor está falando com a gente? Aleluia. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, eu não sei se vocês perceberam, eu sou um homem gripado. Então, nível dores de parto, as mulheres não entendem o que é um homem gripado, eu falo sempre isso. Todo dia eu falo para a Vivi, amor, essa pode ser minhas últimas palavras. É quase uma despedida diária enquanto a gripe está comigo. Aí a gripe era uma gripinha, evoluiu, ficou uma bronquiolite, diz que é doença de criança, mas não sei. O médico, estou tomando antibiótico, estou medicado e faltei o culto de quinta dos homens lá, mas o time dos homens veio me prestigiar aqui hoje, que bênção, viu? O melhor time de louvor da Abba Pai. E sem competição, claro, mas é o melhor. Eu não sou competitivo, nem um pouquinho. Então, estou sendo bem cuidado pela Viviane Martinello, todo carinho, todo amor, meu Deus. De vez em quando é bom ficar gripadinho, para receber uma atenção assim especial. E eu talvez não viria, estava calculando de ontem para hoje, essa noite eu dormi bem, os remédios estão fazendo efeito. Então, graças a Deus, pude estar aqui. Então, uma honra poder servir cada irmão, uma alegria saber que tem tantas pessoas do país todo aqui, os irmãos da casa da Abba Pai e os irmãos de fora que acompanham de longe. É uma honra poder servi-los. Então, confesso que o sentimento de responsabilidade e de missão falou mais alto do que a saúde e a vontade. Eu queria ficar em casa, mas eu entendo a responsabilidade, a missão e o compromisso de estar aqui. E também honrar o Dirceu e a Lani, que fazem com tanta excelência esse ministério. Eu queria pedir a todos uma salva de palmas para esse casal lindo. E assim, todos os que servem nos bastidores também sintam-se parabenizados. Obrigado, Gilmar. Obrigado. E então, eu queria... O Dirceu falou que à noite é uma criança, né? O Dirceu está falando isso porque a testosterona dele é 1.700. Esses dias tive uma disputa lá entre nós, conversando, testosterona. 300, 400, 700. Eu tenho 1.700. Eu falo, tá bom, então. Alane que lute. Então, se ele quer fazer coisa que nunca fez, sobe no lustre, dá teu jeito aí. Faz alguma coisa, impressiona ela. Dirceu, ele fica humilhando a gente assim, publicamente. Mas claro, né? Vir para Gramado, um retiro de casais é sugestivo, né? Nós temos aí vários testemunhos de gravidez aí nesse período. É verdade, verdade. Filhos gerados aqui no retiro, né? 9 meses depois nasceu um gramadinho, o nome da criança, né? Então você então, com certeza, ser ministrado do alto, com a palavra do alto, é uma bênção, mas desfrutar das coisas da terra também é uma bênção, né? Que você possa curtir mesmo esse frio gostoso que Deus mandou. Você vem para Gramado, esperar o frio, né? E vem um frio bom, não está chovendo, está maravilhoso. Aproveite, é um presente de Deus, quem crê. Então, se você pôde estar aqui, agradeça. Nem todo mundo tem a estação de estar aqui. Tem pessoas que financeiramente não pôde estar aqui porque não é estação. Mas se a sua estação permitiu, celebre. Eu vou dizer, em toda estação, ela tem um presente. Desfrute de cada uma delas. Se você está numa estação de desfrute, celebre. Uma estação de escassez, permaneça com Jesus. Todo tempo é tempo de Deus. Então, desfrute de cada estação. E se tiver alguém
vivendo uma estação melhor que a sua, aponte para aquele lugar e fala, eu celebro aquela pessoa. Eu me alegro com aquilo que ele está vivendo, porque isso atrai bênção para você. A gratidão atrai bênção para nós. A ingratidão e a murmuração fecha portas. Então, te abençoo com o coração grato, amém? Em Gramado ou em Criciúma, né? Num retiro, não importa onde você estiver, seja grato a Jesus. Bom, eu queria trazer uma palavra que Deus colocou ontem à noite no meu coração. Eu falei, se eu for, eu vou ministrar essa palavra. E eu queria falar hoje, já que eu não preguei quinta, eu vou bater mais nos homens, tá? A Vivi depois que alivie, né, a situação aí batendo nas mulheres. Mas hoje os homens vão apanhar um pouquinho mais. Eu vou direcionar essa palavra mais para os homens, porque Deus falou comigo lá no livro de Ruth, sobre a história de Noemi, né, Ruth, Boaz. E eu queria falar um pouquinho sobre essa história. Para você que não conhece essa história, eu queria só contextualizar você no texto, na história. São 4 capítulos no livro de Ruth. Os 4 capítulos relatam uma história, né, que o povo de Deus era uma época em que os reis que governavam Israel não eram bons reis. E houve um tempo de escassez em Israel. E nesse tempo de escassez, Alimeleque pegou a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, e foram para Moabe. Moabe era uma cidade que estava financeiramente bem. Imagine você, um estado em crise, e eles foram para um estado melhor. Um país em crise, foram para um país melhor. Então eles decidiram, olha, Moabe está mais próspero, e aqui está ruim. Vamos embora. Vamos fazer os passaportes, vamos pegar a cidadania italiana, vamos pegar o visto e vamos embora. E eles decidiram ir embora. A primeira coisa que eu queria aqui deixar importante como alerta, cuidado, não se movimente pelas necessidades. Tem que ser direção de Deus. Porque houve um dano muito grande na vida desse homem. Ele viajou e ele foi para Moabe. Chegando em Moabe, faleceu. Faleceu, deixou a sua esposa viúva. Não só o bastante, moraram 10 anos lá. Ficou viúva também as suas noras, porque seus 2 filhos haviam casado lá. Ofra e Ruth, eram as noras, né, de Ameleque e de Noemi. E os 2 filhos também morrem. Então fica Noemi com as 2 noras, sozinhas, uma viúva, com 2 mulheres que não era força de trabalho. Logo, a situação financeira também ficou ruim. E eles ouviram falar que a cidade natal deles voltou a ter prosperidade. Então eles falaram, opa, melhorou a economia, vão voltar para lá. E eles voltam. Quando eles estão voltando, ela com as suas 2 noras, há uma conversa muito forte, muito emocionante. Quando as 2 noras vão junto com Noemi, no meio da viagem, Noemi para e fala o seguinte, olha, fiquem com o seu povo, fiquem com as suas mães, eu não vou conseguir dar mais filhos para vocês, fiquem, não vão. E as 2 falam, não, nós vamos com você. Noemi para de novo na viagem e fala, por favor, não vão comigo, ainda que eu dê filhos, eles vão crescer e não vai dar tempo, vocês não vão conseguir esperar eles ficarem adultos para casar. Então voltem, é uma vergonha vocês estarem comigo. Uma delas, Ofra, volta, chora muito e volta. Ruth decide ficar. E Ruth fala uma frase, um texto que é muito lindo. Ela fala para Noemi, eu vou contigo, onde pousares, eu pousarei. Onde estiveres, eu estarei. Onde morreres, eu morrerei. O teu povo vai ser o meu povo. E o teu Deus vai ser o meu Deus. Há uma fidelidade de Ruth. E eu queria pontuar aqui para as mulheres, e é importante pontuar, eu quero usar Ruth um pouquinho para falar com as mulheres, que Ruth tem uma característica que Deus espera de mim, das mulheres. Espera de mim e de você, mas espera das mulheres. Essa característica de fidelidade. Essa fidelidade não só ao marido, mas uma fidelidade a Deus, uma fidelidade a votos, uma fidelidade a compromissos. Se você analisar o livro de Ruth, ele é profético. Bom, todo livro da Bíblia aponta para Jesus. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro que é morto para cobrir o pecado de Adão. Em Êxodo, Jesus é o cordeiro que é morto na Páscoa. Em Levíticos, ele é a lei. Em cada livro da Bíblia, em Josué, ele é o maná que cai do céu. Em cada livro vai apontar para Jesus. E o livro de Ruth também aponta para Jesus. Jesus é Boaz representado. Quem é Boaz? O remidor, que vai aparecer na história logo. Mas aqui nós estamos vendo uma mulher, Ruth, muito decidida a voltar com Noemi. E volta. Quando eles voltam, eles vão colher trigo.
Ruth pede, eu vou colher trigo, porque tinha uma regra, uma lei social de que uma pessoa viúva, carente, poderia colher trigo depois que os colhedores passavam. Então passava os colhedores, o que sobrava de milho, de trigo, de espiga, eles poderiam pegar aquela sobra. E aí Ruth falou, eu não quero ser pesada aqui, eu não quero ficar sendo um peso na família, eu quero ajudar. Então eu vou colher trigo. E ela foi colher. E quando foi colher, encontrou um homem chamado Boaz. Era uma fazenda do Boaz. Boaz era um homem rico. Se era bonito, eu não sei, mas era rico. E Boaz tinha aquela fazenda. E ela começou a colher e Boaz percebeu ela. E falou, quem é essa moça? E disseram, olha, isso aí é a sogra da Noemi, Noemi voltou. O marido morreu, os filhos morreram, mas ela voltou com essa moça. É a nora dela, a nora dela. E aí, de repente, Boaz falou, então ajuda essa moça, deixa sobrar uns milhos. Na hora que estiver colhendo, deixa cair uma espiga, né? E ele falou, olha moça, você precisa de alguma coisa? Não, eu sou estrangeiro, não tem problema, come com as minhas servas, né? Não sei se Boaz achou ela bonita, não sei se ele se encantou por ela, tem características de Boaz aqui que eu vou pontuar, por enquanto só estou contando a história, para você entender. E aí, Boaz resgata essa mulher, resgata Noemi e Ruth. Como? Dentro da cultura, tinha um processo de resgate. Um familiar poderia comprar as terras do falecido, junto com a viúva e as noras. Então, olha que interessante. Boaz era da linhagem de Abimeleque que morreu, e poderia resgatar essa mulher. Aí, só que tem outro homem na frente. Ele vai lá, chama o homem e fala, vem cá, tu tem o direito de prioridade. Você quer resgatar Noemi e Ruth? Aí o homem fala, olha, eu não quero porque vai ser um peso para mim, eu não posso. Então eu vou resgatar. Eles fazem um voto interessante, que o voto era tirar o chinelo e dar para o outro. Aí o cara tirou o chinelo e deu para o outro. Esse é o voto nosso, diante do povo lá. E ele compra, ele redime, ele resgata Noemi e Ruth. Aí os dois se casam, têm um filho. E o texto encerra dizendo que Noemi, que se achava amarga, ela fala, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que significa amarga, porque Deus não foi bom comigo, e eu tenho vivido uma vida muito amarga. Agora ela volta a sorrir, com um neto nos braços, que ela tem como filho. Essa é a história de Ruth, Noemi e Boaz. E eu queria pontuar características de Boaz, por quê? Porque Boaz é um tipo de Jesus. Boaz é representante, dentro da linha profética da Bíblia, Boaz representa Jesus. Por que ele representa Jesus, pastor? Porque ele é um remidor, ele comprou com sangue na cruz a minha e a sua vida. E Boaz representa esse Jesus que nos compra, que paga um preço. Então você que está aqui, que é marido, escute, uma das características do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E se Cristo foi remidor, é seu e meu papel remir as nossas esposas. Remir nas suas dores, remir nos seus complexos, remir nas suas fraquezas, nos seus medos, assombros, defeitos, limitações, não importa, porque ela não é perfeita, assim como a igreja não é perfeita, mas Jesus não desiste da igreja, e Deus não chamou você, homem, para desistir. E eu já começo aqui profetizando, você que veio pensando que o seu casamento acabou, você é um Boaz chamado para permanecer e não desistir do seu casamento. Permanecer, porque Jesus não desiste. Eu e você damos a Jesus todos os dias razões para Ele desistir da gente, e Ele não desiste. Todos os dias eu dou razão para Ele desistir de mim, todos os dias você dá razão para Ele desistir de mim, para Ele desistir de você, mas Ele não desiste. Quem está comigo até aqui? Características de Boaz. Boaz são homens educados, e eu vou ler alguns textos. Olha que legal. Naquele exato momento, Ruth 2:4. Depois você pode ler, 4 capítulos, você pode ler hoje à noite antes do avivamento. Lá você pode ler um pouquinho. Ruth 2:4. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Deus esteja convosco. Diante que os ceifeiros responderam, que Deus te abençoe. Então Boaz indagou aos ceifeiros, a quem pertence aquela jovem? Olha que coisa linda.
Boaz é um dono da fazenda, um homem rico, talvez milionário, um homem de posses, um homem de fala, um homem de línguas, um homem com capacidades, mas ele chega na fazenda e saúda, cumprimenta os trabalhadores. Sabe o que está faltando para homens para ser como Boaz? Educação, gentileza. Longe da soberba, da arrogância. Ele chega para os trabalhadores. Ele viu Ruth, ele viu aquela moça talvez bonita, ele talvez se interessou por ela, mas ele foi educado com os seus trabalhadores. Sabe quem são Boaz? São líderes de grupo pequeno que são educados com as pessoas que vêm na casa dele. Sabe quem são Boaz? São empresários que tratam bem a faxineira ou o vice-presidente da empresa. Boaz são homens educados que tratam bem o cobrador do ônibus ou o dono da empresa de ônibus. Boaz são homens educados. Sabe o que falta para os homens? Educação. Falta gentileza, falta tato, trato, observância. Pessoas que acham que só... Sabe por que muitos de nós, Deus não permite que a gente viva remissão e ajude as pessoas a serem redimidas e façam pessoas crescerem perto da gente? Porque Boaz são homens que as pessoas crescem perto. Boaz, quem está perto de Boaz cresce. Quem está perto de Boaz prospera. Quem está perto de Boaz aprende. Porque Boaz são homens que querem dar paz, são homens de paz. São homens de bênção. Tem gente que o cara era terceiro carimbador da empresa, foi promovido a segundo carimbador, não cumprimenta mais o terceiro carimbador, porque ele já acha que é o cara. Lá no quartel tinha muito disso no exército. Tinha os soldados, né? Soldados daquele ano de formação, tudo recruta. Aí a gente formava alguns cabos no caminho. Só que era cabo EV, cabo recruta. Ele era cabo, mas ele ia embora junto com o seu colega. Era só para completar uns espaços que tinha. Então, vê só, eu e o Eliezer estamos no mesmo quartel, mesma idade, né? Soldado igual, ralando igual, tudo igual. Só que aí o Eliezer é promovido a cabo. Aí eu vi cenas do tipo, dois amigos, tá? Dois soldados. O cara foi promovido a cabo. Promovo, o soldado Eliezer a cabo. Ok. Aí terminou a promoção, o soldado Martinello chega lá, ô brother, brother não, cabo Eliezer. E sentado um 2 de pé, um 2 e 10 flexões. Não, mas o quê? Cabo, não me chama mais, me chama de cabo agora para você. E o cara começou a humilhar o colega, porque agora é cabo. Então, Boaz não são homens que permitem que a posição que ele tem, ainda que seja melhor, faça com que ele humilhe ou despreze alguém. Então Deus está procurando homens gentis, gentileza. Gentileza não é feminilidade, gentileza não é frescura, gentileza é educação, bons tratos, né? Homens que sabem tratar as mulheres. Esses dias eu vi um homem cumprimentando uma mulher, eu falei, meu Deus, quem que ensinou esse homem? Ele estava cumprimentando umas pessoas, e aí, chegou a mulher, e aí para a mulher. Eu falei, meu Deus, a mulher, tu dá a mão assim, ó. Você não cumprimenta. Meu Deus, está faltando o mínimo. Então, homens, Boaz são homens de paz, homens educados. Quem entende o que eu estou falando? Homens que aceitam, permitem ser assim. Tratam bem todos, da viela ao palácio. Homens pacificadores, não perturbadores, homens que chegam em paz. Que abençoam. Quem aqui quer ser um Boaz? Diga amém. Segunda característica de Boaz, olha que interessante, são homens protetores. Olha, eu acho lindo esses versículos. Olha o que ele fala. Ele chega para os seus trabalhadores e fala assim, ó, tá vendo essa moça aí? Essa Ruth, presta atenção. Observe em que parte do campo ela está colhendo. Observe. Avisei, olha o que ela fala. Avisei os homens para não tratarem mal. Ele chamou os homens e falou, não trata essa menina mal, ela é uma estrangeira. Olha que proteção. E ele fala, ó, quando ela vir, sirva água para ela. Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos, permita que ela colhe espigas entre os feixes e não incomodem. Tirem os feixes e algumas espigas e não atrapalhem ela. Olha o que ele está dizendo, gente, não atrapalha, não incomoda ela. O que ele foi? Ele foi aquilo que toda mulher deseja de um homem: protetor. Eu vou dizer, sem errar,
Um homem que é protetor, ele tem 90% do coração da mulher. Que ele protege. Ele é defensor. Ele guarda. Realmente é o que toma frente, o que protege. Fala, deixa comigo, eu resolvo. O que pula na frente. Olha que coisa linda. Pensa uma mulher ouvindo isso. Eu não deixei ninguém te incomodar. Eu não deixei ninguém te tratar mal. Eu não deixei ninguém te atrapalhar enquanto você estava... Olha que beleza de fala. Olha que hombridade, que brio, que caráter. Isso é ser Boaz. Isso é ser Cristo. Porque é o que Cristo faz comigo e com você. Nos protege. Quando Satanás e os inimigos se levantam contra nós, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem, porque eu estou cuidando dela. Eu sou um protetor, o guarda de Israel não dorme, porque eu estou cuidando de Israel. Como que você, homem, está cuidando da sua esposa? Quem está comigo aqui? Boaz são homens protetores, segurança. Uma das características que uma mulher quer seguir, quer sentir ao lado de um homem, ser tratada, protegida, ter segurança e não medo, são homens que transmitem segurança e não medo. Pergunto, quando você está perto, qual a sensação que a sua esposa tem? Não pergunte agora porque pode atrapalhar a noite. Pergunta amanhã de manhã. Mas que sensação ela tem? Medo? Será que ela tem o mesmo medo que ela tinha quando o pai bêbado chegava em casa? Aí você acha que não, é só uma cervejinha, eu bebo, ela se incomoda por pouca coisa, mas será que não é um trauma? E você foi chamado para redimi-la do trauma e não aumentar o trauma? E não tem a ver mais com cervejinha, tem a ver com um homem posicionado porque ama sua esposa. Uma das características que a Vivi se apaixonou por mim, além de muitas, para não dizer a única, foi que o pai dela tinha o alcoolismo. E ela viu coisas que não precisa relatar aqui. Só quem já teve um parente, um pai alcoólatra, sabe o que vive. E aí, a primeira vez que ela me viu, nós estávamos no União Mineira, pulando verde e branco. Quem já pulou verde e branco? Só os pecadores mesmo, né, Edu? Levantou a mão rápido, né, Edu? Ah, não era o carnaval, era verde e branco, era a formatura. Não, verde e branco não. Verde e branco é outra história. Eu confundi a história. Volta. Eu estava... Perdi a noite. Vou tossir para ela ficar com pena de mim. Formatura. E eu estava lá na formatura e, acredite se quiser, doido do jeito que eu era, eu nunca bebi cerveja. Bebi outras coisas, tinha capeta, uns isso, lembra do capeta? É uma bebida. Mas cerveja eu não bebia. E eu estava com uma latinha de suquita. Hoje eu sou o tio da suquita. Mas na época, suquita. E ela olhou e me viu com uma suquita na mão. E ela falou, esse cara não bebe. Na hora ela associou, meu pai bebe. Eu preciso de alguém diferente do meu pai. Não sei se ela me achou bonito, mas a suquita deu certo. Quando eu prego para adolescente solteiro, eu falo, bote uma suquita na mão. E aí, o que aconteceu naquele momento? Ela associou. Então, entenda o que eu estou falando. Talvez, quando ela fala para você não beber uma cerveja, não é que ela acha que você vai para o inferno por causa da cerveja. Ela só está dizendo, isso me associa a algo ruim, me traz insegurança. E você foi chamado para ser segurança. Posso ouvir um amém? Quando você passa de 110 por hora, 120, e ela fica te perturbando, não é porque ela acha que vai tomar uma multa e você não pode pagar. É porque já capotou o carro. Com a família. Perdeu o pai assim, você foi chamado para redimir ela nas dores. Quem entende o que eu estou falando? Aí você pode dizer, a minha esposa é fraca. Não, é isso mesmo. Então seja forte. O bastante para ocupar a fraqueza dela. Seja forte o bastante para ocupar o espaço que está vazio. Tem um espaço vazio, tem uma dor aí. Quem está comigo? Terceiro, Boaz são homens de honra. Homens honrosos. Eu acho lindo essa fala aqui, ó.
Rute 2,11 diz: eu sei, respondeu Boaz, mas também sei que tudo que você fez para sua sogra, desde a morte do seu marido, ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver entre desconhecidos, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente. Olha que lindo que Boaz fala para Ruth. Eu sei que eu estou sendo bondoso com você, mas eu sei o que você fez. Isso aqui é honra. E honra pelos vivos e pelos mortos. Porque ele está honrando não só o que Ruth fez, mas está honrando Abimeleque. Está honrando o marido dela que morreu. Homens, Boaz, são homens que têm honra. Deixa eu fazer uma pergunta. Como você tem tratado o seu pai e a sua mãe, depois que estão velhos? Vocês têm honrado eles? Sabe uma das coisas que Deus tem pego o meu coração? A forma com que eu honro o pai e a mãe da minha esposa. Porque Deus manda honrar pai e mãe, mas quando eu me torno uma só carne, o pai e a mãe dela também é um lugar de honra para mim. E a gente não tem aprendido a honrar o sogro e a sogra. A gente tem os limites das brincadeiras, que sogra nasceu em Cascavel, lá no Paraná, e a gente tem as brincadeiras de sogra, tudo bem, e olha, eu, até certo ponto eu acho salutar uma brincadeira. Mas o princípio da honra não permite que uma brincadeira quebre o princípio da honra. E eu tenho aprendido que, às vezes, a melhor forma de honrar a minha esposa é honrando os pais dela. Esses dias eu separei umas roupas para doar, e Deus tem me abençoado mais do que eu preciso, e além de poder comprar, eu ganho, e aí eu vou no meu guarda-roupa, sempre quando eu ganho, eu vou no meu guarda-roupa e tiro uma. Sempre entrou, eu tiro, para abençoar alguém. E aí vou lá no meu sogro, peguei um perfume que eu tinha ganho novinho, meu sogro lá de taxista, esperando um cliente, chega eu, o sogro, trouxe um presente para você, sem marcar, honrar o meu sogro, porque é um princípio. Eu falei para ela, eu vi que eu ganhei a noite, a semana, quase um mês de alegria, passe livre na Disney. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ainda que a gente brinque, quem entende o que eu estou falando, que o princípio da honra é forte. Então, Boaz é um homem que sabe honrar, é um homem de honra, ele sabe honrar a amizade. Sabe o que é honrar a amizade? É honrar na ausência. Honrar as pessoas na ausência, porque na presença pode ser bajulação, mas na ausência é honra. Porque na presença você pode bajular alguém. Eu posso, parabéns de Celane, pau de palmas. Beleza, é honra ou bajulação? Depende, só Deus sabe o meu coração. Agora, quando longe dele, sem ninguém ver, aí sim, eu não tenho como só bajular. Aí vai ser honra. Um homem de honra é um homem que sabe honrar a sua casa. Ele sabe proteger. Ele sabe dar honra a quem honra. E honra não tem prazo de validade. Honra contrapõe mágoas e podem gerar mais honra. Ele contrapõe mágoas. Então, ainda que você esteja magoado com alguém que você precisa dar honra, eu te abençoo para que você saia daqui com esse princípio cravado no seu coração. Honre. Nunca desonre a sua esposa publicamente. Nunca fale dela para ninguém. Nunca, por favor. Não permita que numa roda de amigos o nome da sua esposa esteja. Uma das coisas que mais tem me machucado nos últimos tempos, poucas coisas me machucam. Não sei, quartel, exército, sei lá, tanta coisa que eu já passei, o couro está meio grosso. Eu fui chamado de rebelde, de filho do capeta, de um monte de coisa. Nada me incomodou. Mas quando eu vejo a minha esposa ser atacada e eu não poder fazer nada, porque é na internet, eu não posso grudar ninguém, não posso bater em ninguém, não posso resolver isso. Eu não posso proteger. Se um ladrão entra na minha casa, eu posso resolver. Mas é como se eu estivesse numa redoma de vidro e alguém machucando quem eu amo. Isso me fere muito, me fere. Isso me tira o poder de proteção. Isso me incomoda, me deixa à mercê. É uma das coisas hoje que mais dói o meu coração. Quando eu vejo a minha esposa, minha filha, quando eu vejo meus amigos
pastores que eu amo sendo atacados injustamente. Isso me incomoda demais. Todo Boaz não fica inquieto com uma injustiça daqueles que ele precisa honrar. Quando alguém que você ama está sendo desprotegido, está sendo atacado, porque é o coração de Jesus. Jesus sempre se preocupou com aqueles que ele veio salvar e redimir. Jesus nunca deixou para trás ninguém. Jesus protegeu seus discípulos. Jesus cuidou até o fim. E ele falou, eu os amei até o fim. Ele não amou, ele amou até o fim. Ele fala quando se despede, fala, saiba que eu os amei até o fim. Boaz são homens que amam até o fim, até nos últimos instantes. Ele está com um senso de proteção, senso de cuidado. São homens de honra. Repete comigo, homens de honra. Quarto, Boaz são homens encorajadores. Olha que lindo, Boaz 2,13. Aí Ruth responde, olha a resposta de Ruth. Eu te abençoo, homens, para ouvir isso aqui da sua esposa. Quem falou amém vai receber, quem não falou vai perder. Eu te abençoo para que você ouvisse isso aqui da sua esposa. Olha o que Ruth disse. Possa eu continuar a ser tão bem acolhida, meu Senhor. Tua atitude gentil e as tuas palavras de encorajamento animaram a tua serva. Uma atitude gentil e palavras de encorajamento animaram a tua serva. Que a sua esposa pode ser isso para você. Amor, sua gentileza e as suas palavras de encorajamento tem me tornado uma mulher mais parecida com Jesus. Tem me tornado uma mulher mais pura, mais santa, mais bela, mais feliz, com mais vontade de viver, com mais alegria. Você tem me encorajado. Eu conto sempre a história da águia e do céu, né? Que fala que o sábio Salomão diz que 4 coisas impressionam ele, né? E a primeira coisa que impressiona ele é o caminho da águia no céu. A águia no céu é aquele período que a mulher, né, o cônjuge quer voar. E aí o marido não pode ser uma gaiola, né? Ele tem que ser um céu. Ele tem que dizer, é nós, quebra tudo. Vai lá que eu estou aqui torcendo. Vai lá, eu sei que você é capaz. Eu sei que você consegue. Eu conto sempre o testemunho da Vivi, né? Não tinha carteira de motorista, 35 anos de idade, um receio de tirar carteira, teve um capotamento por causa do pai embriagado, uma situação difícil. E aí eu falei, amor, você vai tirar a carteira? Não, eu tenho medo, vou tirar, eu tenho medo. 35 anos de idade, tirou carteira, veio dirigindo agora. Aleluia, valeu o investimento. Pega o carro, vai para Curitiba. Esse dia para São Paulo, queria ir de carro sozinha. Eu falei, amor, calma. E ela, corajada. Por quê? Porque eu não fui chamado para prendê-la. Eu fui chamado para fazer ela voar nos planos que Deus tem para ela. Você foi chamado para fazer a sua mulher crescer. Talvez a depressão que está batendo na porta dela pode ser, não quer dizer que seja, mas pode ser falta de encorajamento. Falta de alguém que olhe para você, vamos lá, você pode. A Viviane não terminou, não fez faculdade logo depois que, né, terminou o 2º grau. Eu chamei ela, amor, vai estudar. Mas vai estudar, gente, 9,10 na faculdade, 9,10. Deu até uma inveja, 9,10. Aí ela fez teologia, as notas melhor que a minha. Eu falei, deu, para de estudar, não gostei. E ela está 9,10. Eu falei, meu Deus, e ela talvez nem sabia a capacidade que tinha dentro dela. Lá no 2º grau reprovou 1 ano, porque não tinha alguém encorajando. Faltou alguém só para encorajar. Quero te abençoar, você que está aqui, homem, abençoar a sua esposa a voltar a estudar, fazer faculdade, pós-graduação, doutorado. Quem pode dizer amém? Olha para essa mulher e vê potencial nela. Vai voltar, todo investimento vai voltar. Recebe isso, vai voltar. Todo investimento vai voltar. Amém? São encorajadores, não depreciem. Não depreciem. Sabe aquelas piadas? Fala. Aquela palavra que fala sempre errado. Sabe as piadas de rir da esposa na frente dos outros? Não faça isso. Por favor. Ainda que sua esposa tenha limitações, ou até falhas ou defeitos, não deprecie ela. Não faça dela uma piada. Não brinque com ela. Não envergonhe a sua esposa. Encoraje. Tudo que for se referir a ela
publicamente ou na frente de alguém que seja para destacar as virtudes. Todo homem inseguro tende a diminuir a sua esposa para se sentir melhor. Então, se você quer diminuir a sua esposa, talvez o problema esteja na sua insegurança. Porque um homem inseguro não tem problema da mulher ser maior do que ele, ser melhor do que ele, em qualquer aspecto. Todo homem seguro tende a fazer a sua esposa crescer. Estamos juntos até aqui? Quinta verdade. Boaz são homens generosos. Olha que lindo, Ruth 2:20. Ao que Noemi declarou, que o Senhor eterno abençoe Boaz. Aí Ruth voltou com feixes de trigo que Boaz deixou cair a mais. Aí Noemi falou, meu Deus, que o eterno abençoe Boaz, hein? Porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e de misericórdia para com os vivos e com os mortos. E acrescentou, este homem é parente próximo, é um que tem direito de resgate. Olha que lindo, ele era um homem que não cessava. Sabe o que ela estava dizendo? Eu já ouvi falar que ele fazia isso. Noemi está dizendo o seguinte, Ruth, esse cara já fazia isso, ele continua fazendo. Ele é um homem generoso. Homens generosos. Homens que não têm escorpião no bolso. Homens que sabem entender o limite entre a administração, cuidado e zelo para que o nome da casa não seja envergonhado, mas entende a importância de ser generoso para a sua esposa, para os seus filhos, para o próximo, para o reino de Deus. Boaz são homens generosos. Homens que não têm por avareza um Deus, mas têm por generosidade uma prática. Homens que não têm problema de dar, de ceder, de se importar. Sabe, uma das coisas que eu percebo, uma das virtudes, eu acompanho perto do Renan e da Dai, percebo uma virtude no Renan. Ele está sempre... que a Dai tenha o melhor carro, que a Dai possa usufruir melhor. Ele está sempre cuidando da Dai. Ele está sempre tentando fazer o melhor possível. E eu percebo que às vezes ele pode fazer até mais para ele. Ele pode, eu sei que pode, mas ele abre mão de fazer. E eu vejo isso tão nobre, priorizando, sendo generoso na medida que pode. Eu sei que alguns podem mais, outros podem mesmo, mas a generosidade está, sabe quando? Quando você vai... Talvez você tenha muito dinheiro, e aí a generosidade vai ser comprar um carro melhor para ela do que para você, mas se você não tem pouco dinheiro, é inventar um jejum no dia do comer um x-salada. Por quê? Para que ela coma. Guardado as proporções, eu já fiz isso. Em Belo Horizonte. Saiu para lanchar, a gente foi no shopping, e sabe qual era o ápice para nós no shopping? McDonald's. Era o ápice na época para nós. E no shopping não é o McDonald's, a gente foi uma vez no ano. E a gente foi comer pizza na outra vez, porque o Marcelo e a Cláudia pagaram, levaram a gente. Senão a gente não tinha. E a gente foi comer, foi eu, a Vitória e a Vivi. E a Vivi falou, amor, você vai comer? Não, eu estou num propósito com Deus. Eu estou de jejum, levantei um jejum. Naquela tarde eu inventei o jejum. Porque eu sabia que ia ser à noite. Para poder ela comer um lanche e a Vitória. É simples, né? Mas é generosidade. É priorizar. Homens generosos. Com os vivos e com os mortos. Eu posso ouvir um amém? Homens que fazem o que é certo fazer, independente se vai dar certo. Homens que são doadores e não esperem doação. Se eu dissesse para você assim, se eu lesse João 3,16, dessa forma, e Deus amou o mundo, quantos creem que seria algo lindo? Não, eu vou ler João 3,16, Deus amou o mundo. Mas se parasse aqui, ficaria muito vago. Porque o amor é subliminar. Tem gente que ama sorvete, ama cachorro, ama música. Não é? O amor não é meio... Bom, Deus amou o mundo, ficaria vago. Ainda que seja uma verdade, é vago. Mas o versículo não para aí, sabe por quê? Porque o amor não é um sentimento abstrato, ele é prático.
E a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O dar o filho qualifica o amor. Então não existe amor de marido para a esposa sem ação. Ainda que você diga, eu te amo todo dia, as suas ações anulam a sua frase. Mas ainda que você não diga, as suas ações confirmam que você ama. Tem homens aqui que não dizem tanto que ama, mas as suas ações provam isso. Tem homens aqui que falam muito, mas as suas ações talvez não falam. Quem dera todos nós poderíamos conciliar os dois. Dizer todos os dias que amamos e provar isso. Como? Dando. Foi dando que Jesus provou, que Deus provou. Dando. Quando eu dou o tempo, quando eu dou atenção, quando eu dou virtude, quando eu dou carinho, quando eu dou palavras, quando eu dou. A minha esposa, uma das coisas que ela ama é tempo de qualidade. Então, quando eu estou com ela, mas eu estou inteiro. O assunto não é igreja, o assunto não é outra coisa, não é meus interesses, o assunto é eu e ela. Eu sinto que o amor é muito mais valorizado. Eu não preciso nem dizer que eu amo. Eu não preciso dizer. Então, eu acredito muito nesse homem generoso. Posso ouvir um amém? Tem mais 2 características. Sexta, Boaz são homens solucionadores, não causadores de problemas. Ruth 3,18. Olha o que Noemi fala do Boaz. Tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão, ainda hoje. Porque Boaz foi lá, lembra que ele foi lá resolver? Com um cara que tinha direito de resgatar, lembra? Ele foi lá resgatar. Aí a Ruth chegou em casa, olha, ele falou que ele vai resolver. Fica tranquila. Se ele falou, hoje ele não dorme, ele resolve. Sabe o que eu aprendo aqui? Olha que característica desse cara. Olha o que a Noemi falou. Ele não vai ser resolvido. Pode dormir. Ele falou, ele tem palavra. É um homem que resolve problema e não cria problema. É um homem que diz, eu vou arrumar essa lâmpada. Deixa que eu vou lá na escola resolver esse problema. Amor, como é que ficou a coisa da escola? Semana que vem. Boaz, olha o que. Pensa sua esposa dizer isso de você. O meu marido disse que vai fazer. Ele não vai descansar enquanto não resolver. Esse amém foi profético? Porque sabe qual é o amém profético, né? Teu marido é uma bênção. Amém! Amém profético. Homens que resolvem. Ele não vai descansar enquanto não resolver. Eu quero que cada vez mais minha filha, minha esposa, pessoas perto de mim pensem assim de mim. Se ele falou que vai resolver, ele vai resolver. Boaz são homens solucionadores. Posso te abençoar, homem? Não faça promessas que você não vai fazer. Mas seja ousado de fazer promessas e corra atrás delas, para cumpri-las. Resolva, solucione. Tem uma questão para ser resolvida, não tem? Resolva. Dê um jeito. É o seu papel. Não durma. Não descanse os olhos. Não permita que a preguiça faça a sua mulher te olhar com outros olhos. Não permita que a procrastinação. Me desculpa, mas são pequenas ações que revelam que não pode ser confiada a grandes ações. No quartel, quando eu dava missão para um soldado, ainda que seja pequena, a forma com que ele realizava decidia se eu dava mais missões para ele.
a forma com que ele realizava. Tempo, excelência, qualidade definia se eu dava mais missões para ele. Não pergunte por que Deus está dando missões nobres para os outros homens, se você não é fiel nas missões que ele confiou a você. Não pergunte por que Deus está levantando e usando outros homens e não está usando você. Não pergunte por que Deus está prosperando outros homens e não está prosperando você. Porque Deus lhe confiou pequenas missões e são feitas relaxadamente. Se são feitas. Boaz são homens solucionadores. Homens que resolvem. E aqui não tem nada a ver com temperamento, tá? Porque eu estou com uma raiva de crente botando culpa em temperamento. Ah, é que eu sou fleumático, tu é evangélico. Evangélico não é um temperamento. Não, é que ele é colérico, por isso que ele é assim. Não, ele é um homem que resolve o problema, ele é homem de verdade. É isso que ele é. Tem legendário aí. Muito bom. Tem legendário aí? Tem um monte. Tem bravos aí? Rapaz, estão tudo aí. Ó. Quem está entendendo o que o Senhor está falando com a gente? Então seja um homem que resolve problemas. Em nome de Jesus. Sétimo é lindo. E eu queria encerrar aqui. Ruth 4,17 diz assim: as mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. Estava com o bebê no colo. E lhe deram um nome para o menino. Olha o nome do menino: Obed. Que lindo, né? Foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Boaz gerou o bisavô, se tornou o bisavô de Davi. Um homem posicionado corretamente muda uma geração inteira. Você pode botar sua família numa linhagem sacerdotal eterna, numa posição correta. Olha quem que nasce, só o bisavô de Davi. Só olha quem que é gerado. Que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Davi, lá em Jesus vai ser chamado. Quando Jesus é chamado por aquele cego, filho de Davi, ele poderia dizer: filho de Davi, que foi filho de Jessé, que foi filho de Obed, que foi filho de Boaz. Olha que coisa linda. Aquele cego clamou uma linhagem que Boaz entrou. Boaz sendo generoso, Boaz sendo gentil, Boaz sendo protetor, Boaz sendo aquele homem de honra, Boaz sendo o que foi, entrou para a linhagem sacerdotal eterna. Não é natural, é espiritual. A gente pode vir para cá, ter uma noite com uma criança, subir no lustre, pode fazer o que quiser, isso é natural. Mas tudo que a gente faz no natural, consciente que é para a glória de Deus, vira eterno. Você não está num retiro carnal, você está num retiro espiritual. Ainda que você viva, chore, sorria, ainda que você se alegre, ainda que você tenha vários momentos, mas não esqueça, espiritualmente tem uma linhagem sacerdotal que pode vir através da sua vida. Uma decisão sua de se posicionar corretamente. Um homem, sua esposa quer ter mais um filho ou quer ter filhos, você está pensando mais na empresa do que nisso. Escute, Boaz, você foi chamado para redimir essa mulher e não para pensar só na sua empresa, porque a empresa se constrói outra, a esposa é uma, Deus te deu ela, cuida dela. Não deixe o egoísmo e o medo tirar uma linhagem. Sabe o que o primeiro remidor disse? Não, eu não quero redimir essa mulher, porque ela já tem uma nora, e eu vou ter que pegar essa moça. E aí, sabe o que ele falou? A minha herança que eu tenho pode ser dividida para os filhos dela depois. Sabe o que o primeiro remidor disse? Eu não vou querer essa moça, porque essa moça, se ela tiver filhos, o filho vai ter o sobrenome do ex-marido.
pela lei. Então eu não vou abrir mão da minha empresa, de tudo que eu construí, por causa dessa tal de Ruth. Não, ele abriu mão. Entra Boaz, se torna da linhagem de Davi, porque quando você é um homem que sabe onde está e está fazendo o que Deus mandou você fazer, não é o dinheiro que te conduz. O que conduziu Boaz não foi recurso. Ele não estava nem aí se tinha que dividir depois. E ele teve que dar um nome, o sobrenome do filho do ex-marido dela, pela linhagem. O remidor tinha que pegar a linhagem do ex-marido. Sabe o que ele falou? Não interessa se o sobrenome vai ser, mas eu vou ser o pai dessa criança. E eu vou ser pai. E vou ser bisavô de Davi, sem saber. O que Deus tem para você daqui a 20 anos? Onde seus filhos estarão? A tua decisão de hoje, de ser um remidor da sua esposa, pode fazer toda a diferença. A sua decisão de hoje, de olhar para ela e dizer: você é Ruth, você é a Ruth, você está sozinha, você não está mais sozinha. Você não tem dinheiro, agora você tem. Você não tem proteção, mas agora você tem. Você é estrangeiro, agora não é mais. O meu Deus é o seu Deus. O meu povo é o teu povo. Você não está sozinha. Sabe o que Ruth disse para Noemi? Teu povo é meu povo. Sabe o que eu tenho que dizer hoje para minha esposa e você para sua esposa? Sua família é minha família. Eu quero resolver isso. Nós vamos trazer pacificação nesse conflito. Eu ouvi falar do que você fez para Noemi. Tudo que você fez para Deus, não importa se alguém viu ou não viu, na hora certa vai vir a recompensa. Eu ouvi falar do que você fez para Noemi. Agora eu vou redimir a sua vida. Eu não sei você, mas eu tenho aprendido cada vez mais que a vida ela é... Eu não ia dizer que é por causa da idade, mas eu tenho 47 anos, não é por isso. Mas a vida é curta. Um infarto, né, Júlio? De uma hora para outra pode levar a gente. Então, eu quero viver o dia de hoje de forma intensa. Estou buscando todo dia ser um remidor para minha casa. Ser o melhor amigo da minha esposa. Ser amante, apaixonado. Digo todo dia que amo. Quando flor eu parei de mandar porque ela não quer mais. Ela falou: não quero flor, me dá bolsa, sapato. Estava tão bom quando era flor. Flor é mais barato. Mas a minha alegria é ver ela bem. Minha satisfação é ver ela satisfeita. Minha paz é ver ela em paz. Jesus ama a igreja. Morreu por ela. E sacrificou por ela. É o mínimo que Deus quer de mim. Então, eu queria encorajar você nessa noite, primeira noite, homens, borras de Deus, homens chamados para ser remidores das suas esposas. Posso ouvir um amém? Eu vou pedir só para os homens ficarem em pé. Queria que você fechasse seus olhos, levantasse uma das mãos para o alto, como se fosse fazer um juramento. Não precisa abrir os olhos, não precisa ver nada. Como se fosse fazer um juramento. Você está diante de Deus. Você não está diante do Telmo. Você está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o General dos Exércitos, o Senhor dos céus e da terra, o teu Criador. E você repetisse algumas palavras comigo. Repete comigo assim: Senhor Jesus,
Nessa noite, eu reconheço que sozinho eu não consigo. Me ensina a amar a minha esposa, a cuidar dela. Me ensina a ser um solucionador. Me ensina a ser um homem de honra. Me ensina a ser um homem generoso. Me ensina a ser encorajador. Me ensina a ser protetor. Que eu possa olhar para minha esposa como o Senhor olha para a tua igreja e amá-la, protegê-la a qualquer custo. Usa-me, Senhor, como escudo, como barreira, como muralha. Nada e ninguém passará por mim e atingirá a minha esposa. Todos os demônios se submetem ao nome de Jesus. Satanás, tu não entrarás na minha casa, porque na minha casa tem um valente que serve a Jesus e tem a espada da palavra. E eu uso agora a espada da palavra e declaro diante de todos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique em pé. Os homens fiquem em pé. Eu vou pedir para o homem pegar a mão e levantar a sua esposa. A gentileza começou agora. Abra a porta do carro para ela entrar. Levante, pegue pela mão. Não permita que ela entre no ambiente na frente, vá você na frente. Vê se está tudo bem, seja o guarda, o vigilante, o sentinela. Quem quer ser um Boaz aqui? Em nome de Jesus, vamos orar juntos agora. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra, obrigado por nos amar tanto e nos lembrar de amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Senhor, nos ajuda, porque muitos de nós precisamos consertar coisas. Precisamos olhar para a família da nossa esposa, consertar conflitos. Precisamos chegar em casa e literalmente resolver problemas. Senhor, eu tenho certeza que quando eu decidir resolver os problemas, o Senhor me ajudará. Eu oro por cada casamento aqui representado, cada esposa que seja uma Ruth, uma mulher nobre, uma mulher que diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Uma mulher que não abandona, uma mulher que fica, que permanece. Levanta também entre nós Ruth, Senhor, essas mulheres que não deixam, essas mulheres que têm uma graça de permanecer, que têm virtudes que não são pesadas, que sabem agradecer, que sabem ser gratas. Mulheres que sabem honrar e olhar para os seus maridos e agradecer a Deus pelos maridos que têm, ainda que não são o que ela deseja, mas ela agradece pela bondade de Deus. O Senhor começou uma linda obra nesses 2 dias que estaremos aqui, 3 dias. Hoje é só o start. Eu oro para que o Senhor use todos os irmãos, a minha esposa, de seu Ilane, todos que vão estar falando aqui, para que essa construção não pare nessa noite, que a gente tenha noites maravilhosas na tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu te abençoo. Seus filhos serão Jessé, seus filhos serão Obed, seus filhos serão Davi, seus filhos serão homens e mulheres na geração que não deixarão Jesus. Aleluia, aplauda Jesus.